Bom, vamos lá. Ela deixou o Yakult aqui, muito bom. E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A gente vai continuar nosso CBD aqui. Nas últimas aulas a gente já falou sobre Efésios capítulo 1, já falamos sobre Efésios capítulo 2. E agora, na continuação, hoje a gente vai falar sobre Efésios, o capítulo 3 do livro de Efésios. Então, se você ainda não leu o capítulo 3 inteiro de Efésios, pausa esse vídeo, dá uma lidinha rapidinho, são só 2 minutinhos, você já consegue ler inteiro. São 21 versículos, é bem rapidinho. Dá uma lida só para você estar mais inteirado no que eu vou falar aqui, para ficar mais fácil para entender. Então, é isso. Pega o seu café, que não quer demais, papel, caneta, Bíblia, e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Eu estou vendo aqui o slide, a nossa produção, a saber, Rodrigo, vai projetar o slide aí na tela, para ficar mais fácil para vocês acompanharem, e eu vou acompanhando aqui pelo computador. E é isso, que Deus possa te edificar, que o Espírito Santo fale com a gente, que Ele ministre aos nossos corações, e que Cristo seja glorificado nesta manhã. O tema hoje é Cartas da Prisão, o Mistério Revelado, capítulo 3 de Efésios. Vamos falar sobre o mistério revelado neste capítulo de Efésios. Aqui no primeiro slide, só para relembrar um pouco o que a gente estudou até agora, em Efésios no capítulo 1, a gente tem que lembrar que a gente estudou sobre o plano de Deus para a nossa salvação, um plano eterno que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, em amor, e nos chamou para ser santos e irrepreensíveis. No capítulo 1 a gente falou também sobre as bênçãos espirituais que a gente tem em Cristo Jesus, que a gente vai dar uma relembrada durante essa aula também. A gente falou sobre louvor e adoração a Deus, então capítulo 1, Paulo ele passa o capítulo inteiro quase só louvando e adorando a Deus por essas bênçãos espirituais. E no final do capítulo 1, Paulo ora pela igreja e pelos líderes, pedindo para que a igreja e os líderes tenham a revelação de Deus, para que eles reconheçam a supremacia de Cristo, que eles reconheçam a grandeza de Cristo. Aqui, em Efésios capítulo 2, que foi a aula passada que o Rodrigo deu, ele só deu do versículo 1 até o versículo 10, porque o resto do capítulo do Efésios 2 é muito parecido o tema do Efésios 4. Então, semana que vem ele vai dar aula de Efésios 4, e aí vai acabar juntando essa parte que faltou de Efésios 2, para ficar mais didático. Então, Paulo mostrou o estado de perdição do povo judeu e gentil, então ele falou que a gente era escravo da carne, escravo do mundo, escravo dos nossos desejos, das nossas paixões, mas ele também fala da misericórdia de Deus, a graça de Deus que nos salvou, que nos tirou dessa escravidão do pecado, dessa escravidão do mundo. E Efésios 2, 8 e 9 fala sobre a salvação somente pela graça, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então a nossa salvação é algo totalmente gratuito, vindo da parte de Deus. E esse é o resumão de Efésios 1 e 2 que a gente teve nas últimas aulas, só para dar um panorama geral para o capítulo 3 hoje de Efésios. Então, continuando, a gente vai falar sobre o capítulo 3 de Efésios, dividido em 2 trechos. Primeiro a gente vai falar dos versículos 1 até o versículo 13, e depois a gente vai falar do versículo 14 até o versículo 21. Nesse primeiro trecho, do versículo 1 até o versículo 13, eu vou ler aqui com vocês, Efésios 3, versículo 1 até o versículo 13, que diz assim: Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que,
durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que, agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem nós temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Esse é o trecho que a gente vai estudar nessa primeira parte da aula. A gente vai fazer uma leitura, um estudo mais expositivo, então a gente vai passar versículo por versículo e alguns trechos de versículos para a gente tirar ensinamentos que Paulo quis passar tanto à igreja de Efésios, tanto para a igreja de Éfeso, melhor dizendo, quanto para a gente nos dias de hoje. Primeiro tópico de slide, versículo 1, Paulo prisioneiro. Então, nada novo sob o sol. Paulo constantemente era uma pessoa que estava preso por pregar o evangelho. E aqui, o motivo que ele estava preso, ele mesmo responde aqui: prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês gentios. Os judeus na época de Paulo, eles não davam muito bem com o fato da salvação de Deus se estender além do povo judeu. Era algo que eles morriam de ciúmes. Em Romanos capítulo 11, Paulo vai falar que o povo judeu é um povo muito ciumento, então quando a salvação ela se estende ao povo gentil, eles acabam não gostando disso e por conta disso eles perseguem rigorosamente Paulo e os ensinamentos de Paulo, e Paulo sempre está preso, nesse caso ele está preso em Roma. Por quê? Porque ele ama os gentios e porque ele pregou o evangelho aos gentios. E uma coisa muito interessante que a gente pode notar nesse versículo é como Paulo ele entende a soberania de Deus, como Paulo interpreta o mundo com uma perspectiva totalmente espiritual. Porque Paulo poderia falar: eu sou prisioneiro do Império Romano, sou prisioneiro do governo, sou prisioneiro do Estado, sou prisioneiro de Nero, eu sou prisioneiro deste mundo que está me perseguindo. Ele podia entender com essa perspectiva humana, mas por outro lado, Paulo ele vira e fala que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Ele sabia bem claro o porquê que ele estava preso, e ele sabia que Deus é soberano sobre todas as coisas e nada passa desapercebido perante Deus. Tudo que acontece em nossas vidas, na vida da população mundial, na vida da igreja, tudo que acontece é vontade de Deus, seja permissiva, seja uma vontade direta. Nada passa desapercebido da vontade de Deus. Então Paulo mostra essa soberania de Deus através deste versículo. Continuando, próximo tópico, versículo 2 até o versículo 6. Aqui a gente pode pegar como base o versículo 4, que Paulo fala assim: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. E a grande questão é, Paulo aqui está pregando sobre o mistério de Cristo. E eu trouxe aqui no grego, toda vez que no Novo Testamento aparece a palavra mistério, essa palavra aqui que os escritores usam, que é a palavra mysterion. E mysterion tem um sentido um pouco diferente na língua grega. Por exemplo, se eu pergunto para você hoje o que é mistério, na nossa língua, na língua portuguesa, o que é a palavra mistério? Ainda mais quem é pentecostal da gema mesmo, gosta de falar mistério e entende que mistério é algo obscuro, é algo secreto, é algo que não foi revelado. Mistério é algo que está oculto aos nossos olhos. Isso na nossa percepção. Mas na percepção do povo grego, na percepção da língua grega, mistério é algo que já foi revelado. O mistério, tanto é que algumas versões da Bíblia vão falar a palavra segredo, porque segredo é algo que você compartilha, porque não é algo oculto. Não é algo oculto. Você compartilha o segredo para quem você quiser. Então é algo que você sabe, mas não é só oculto a você. Outras pessoas podem saber desse segredo. Então na língua grega, mistério é algo que foi revelado. Toda vez que ele fala de mistério, ele está falando de algo que foi revelado. E ele está falando que esse mistério, aqui no tópico B, esse mistério foi revelado a quem? A todos. No versículo 3 ele fala que esse mistério foi revelado a ele, foi me dado a conhecer esse mistério. No versículo 5 ele fala que esse mistério foi revelado aos santos apóstolos e profetas de Deus. E em Colossenses 1, 26, vamos ler aqui rapidinho, Paulo diz assim: o mistério que esteve oculto durante as épocas de gerações, agora foi manifestado a seus santos. Então, o mistério que estava escondido, estava oculto em Deus, esse mistério foi revelado primeiro, tanto a Paulo, quanto aos apóstolos e profetas, quanto a todos os santos. Então, esse mistério foi revelado à Igreja Universal. A Igreja Universal é a Igreja do mundo, toda a igreja ao redor do globo terrestre
tem acesso a esse mistério revelado. E o que é esse mistério? No versículo 6 de Efésios 3, Paulo ele fala o que é esse mistério. Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Esse é o mistério, que é o mesmo que Paulo fala em Efésios 2, versículo 11 ao 13, que é spoiler da próxima aula, mas eu vou dar uma lida. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, o que é esse mistério? O mistério que Paulo prega, o mistério que Paulo estava pregando, é que tanto os gentios quanto Israel agora fazem parte do mesmo corpo. Esse mistério era algo que tinha já sido anunciado tanto no Antigo Testamento, quando a palavra de Deus nos diz que em Abraão todas as nações seriam benditas na terra, outros personagens bíblicos do Antigo Testamento que eram gentios, por exemplo, Raabe, que era uma gentia, não fazia parte da nação judaica, e ela foi, em Hebreus 11, colocada como um dos heróis da fé, que era uma pessoa gentia. E no Novo Testamento, Jesus, na grande comissão, em Mateus 28, ele fala para ir para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulo de todas as nações. Então, o plano de Deus, a partir de toda a história da humanidade, foi escolher Israel. Em algum momento, sim, ele também expandiria a salvação para os gentios. E esse é o mistério que Paulo estava pregando. O mistério de que a salvação é tanto para Israel quanto para gentio. E Jesus, Deus, pegou esses dois povos e uniu em um só corpo, em um só membro. E ele fala aqui, agora os gentios, ele usa 3 expressões para fortalecer a opinião dele. Primeiro, que os gentios são co-herdeiros com Israel. Segundo, são membros do mesmo corpo. E terceiro, são co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Então ele coloca Israel e gentio fazendo parte do mesmo povo. Nós somos o mesmo povo e isso é graças a Jesus Cristo, graças ao sangue de Cristo. E esse é o mistério que foi revelado. Que glórias a Deus que a salvação também chegou a nós gentios. Se a salvação permanecesse eternamente em Israel, nação, a gente nunca seria salvo. Mas glórias a Deus que, como fala em Romanos no capítulo 11, Deus tinha uma Israel espiritual, Deus tinha uma remanescente em Israel. E esse remanescente é exatamente a gente, Israel espiritual e a Igreja de Cristo, que agora fazem parte de um só membro para ser salvos. Continuando aqui, em Efésios capítulo 3, agora do versículo 7 até o versículo 13, que fala sobre Paulo, a comissão de Paulo, como ele foi levado a pregar esse evangelho. Em primeiro lugar aqui, pregar o evangelho é um privilégio. O que Paulo fala no versículo 7 e versículo 8? Desse evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus. Foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Deus. Então, para Paulo, pregar o evangelho é um privilégio, é um dom de Deus, é algo gracioso, é uma graça para nós pregar o evangelho. Que esse seja o mesmo sentimento da igreja de hoje, que nosso sentimento de pregar o evangelho seja algo maravilhoso, que a gente tenha prazer e entenda o privilégio que é para a igreja ter em mãos esse evangelho tão rico, esse evangelho que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Continuando, para anunciar este mistério é necessário o poder de Deus. No versículo 7 Paulo fala que me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. E no original, quando a gente olha a palavra aqui poder, esse poder não está falando de um simples poder humano, de um poder físico, de uma força física, mas esse poder aqui é o poder diretamente ligado ao Espírito Santo, que no grego é o dínamos, que é o mesmo que a gente encontra em Atos 1:8. Jesus, ele diz assim para os discípulos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas de Jerusalém e toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Paulo está falando que ele prega o evangelho pelo poder. Que poder é esse? É o dínamos, é o poder do Espírito Santo, o mesmo poder que Jesus Cristo prometeu no dia de Pentecostes, em Atos no capítulo 2. Então é necessário que a gente pregue a palavra de Deus com o poder do Espírito Santo. Tem um autor chamado A.W. Tozer que ele tem uma frase que a gente conhece muito, que fala assim, que uma vez perguntaram para ele o que é mais importante, pregar a palavra
ler a palavra, meditar, estudar a palavra ou orar? Qual dos dois é mais importante? E aí ele respondeu assim: pergunta para um pássaro o que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? Então ele coloca o pregar o evangelho, a leitura bíblica, o estudo da palavra de Deus como um patamar, um equilíbrio equivalente à oração. E na oração a gente encontra intimidade com o Espírito Santo, na oração a gente se relaciona com Deus e a gente recebe esse poder do Espírito Santo. Então, para a gente pregar o evangelho, a gente tem que sempre lembrar estudo da palavra, para que a gente conheça a Deus, para que a gente saiba quem é Deus, para que a gente saiba o que Deus fez por nós, pela humanidade, e oração, para que a gente tenha intimidade com Cristo, para que a gente se pareça mais com Cristo e para que a gente receba esse poder do Espírito Santo em nossas vidas. Agora Paulo fala das insondáveis riquezas de Cristo, no versículo 8. E quais são essas riquezas? A gente já falou no capítulo 1 de Efésios, que são as bênçãos espirituais que a gente tem. E só para dar uma lembrada aqui, as bênçãos espirituais que a gente tem em Cristo Jesus, qual que é? Primeiro, o amor de Deus, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. A eleição divina, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos chamou para ser santos e irrepreensíveis. Nós temos a adoção como filhos, o que nos torna herdeiros e co-herdeiros de Israel. A graça e a redenção de Deus que foi derramada abundantemente sobre nossas vidas. E a garantia da nossa herança eterna, que é o selo do Espírito Santo. Então essas são as bênçãos espirituais, as insondáveis riquezas espirituais que Paulo aqui está relembrando ao povo de Efésios. Continuando, no fim, tudo é para a glória de Deus. O que Paulo diz no versículo 10 e 11 de Efésios 3? A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui Paulo fala que a intenção da graça era que através da igreja a multiforme sabedoria de Deus fosse conhecida, que a insondável e grandiosa sabedoria de Deus fosse conhecida, e não somente conhecida por nós, mas aqui ele fala conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. O mistério de Deus, a pregação do Evangelho, a graça derramada sobre nós é algo que atinge níveis cósmicos. Tanto a gente entende a sabedoria de Deus, quanto aqui Paulo fala que essa sabedoria vai ser conhecida tanto pelas autoridades celestiais, pelas que habitam nas regiões celestiais, que são os anjos e demais outros seres que Deus criou para a adoração dele. Então, a intenção no final de tudo, no fim de tudo, tudo é glória de Deus, tudo é para engrandecer a Deus, tudo é para ver como Deus é grande, como Deus é sábio, como Deus é maravilhoso, como Deus é algo que a gente não consegue explicar plenamente. E isso é algo muito comum de Paulo. Paulo também fez isso no capítulo 11 de Romanos, versículo 33 e 36. Durante o capítulo 11 inteiro de Romanos, Paulo traz verdades extremamente profundas sobre a salvação. Recomendo que você leia Romanos 11. É um texto maravilhoso, é um texto que traz um resumão do porquê que Israel rejeitou a Deus. Paulo fala que Deus endureceu o coração de Israel, endureceu para que eles não aceitassem o Evangelho, porque dessa forma o Evangelho chegaria até os gentios. E aí Paulo fala que agora que o Evangelho chegou aos gentios pelo endurecimento de Israel, ele fala que com isso o povo de Israel teria ciúmes e no futuro o povo de Israel vai se voltar ao Evangelho novamente. E ele fala então que nós, os gentios, fomos enxertados na videira que é o povo de Israel, para receber da mesma seiva espiritual. Então Paulo fala de coisas extremamente profundas, de coisas muito difíceis para a gente entender. Ele fala que Deus endureceu a todos, tornou todos desobedientes para que a misericórdia se estendesse a todos. Deus endureceu Israel para que a misericórdia de Deus chegasse a nós, gentios. E então Deus, por esses ciúmes, o povo de Israel vai se voltar ao Evangelho de Cristo. Então é algo muito profundo para a gente entender. E depois desse capítulo inteiro, Paulo chega e fala no versículo 33 e 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Depois de entender, de ver como a sabedoria de Deus é algo maravilhoso, algo que a gente não consegue explicar, a única solução de Paulo é como Deus é tremendo, como Deus é insondável, como seus planos são inescrutáveis, como a gente não consegue compreender a Deus. E isso é motivo de glória. Toda a glória seja dada a Deus pela sua multiforme sabedoria, por ele ser um Deus enorme, um Deus quase impossível da gente entender de maneira plena. Que tudo seja para a glória de Deus.
em Efésios capítulo 3. Aqui, no versículo 12, Paulo fala a respeito do livre acesso que nós temos a Deus. Por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus, temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Isso é algo muito importante, é uma verdade que a gente tem que sempre lembrar, o nosso livre acesso à presença de Deus. Em Hebreus, no capítulo 10, versículos 12 a 14, diz assim: Mas, quando este sacerdote, falando de Cristo, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Versículos 19 e 20. Portanto, irmãos, nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então a gente tem esse livre acesso a Deus e a gente tem que achegar a Deus com toda a confiança. Por quê? Porque graças a Cristo, graças à morte de Cristo, graças ao sumo sacerdote, a gente tem esse acesso a Deus. Ele rasgou o véu de alto a baixo e a gente consegue se achegar livremente a Deus. Então, com esse livre acesso, a gente entende que o Evangelho não é algo somente para... o Evangelho não são coisas obscuras a nós, são coisas que só quem é uma elite espiritual, que só grandes teólogos ou grandes pastores, que grandes pregadores têm acesso. O livre acesso a Deus justamente se baseia no sacerdócio universal de todos os crentes, no sacerdócio universal dos fiéis. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 e versículo 9, Pedro fala que nós somos sacerdotes, que nós somos sacerdócio santo de Deus. No versículo 9 ele fala que vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Então, a partir do momento que Cristo, o sumo sacerdote, morreu por todos nós, nós somos sacerdotes, no sentido de que nós temos o livre acesso até chegar a Deus. Antigamente, na época da lei mosaica, somente o sacerdote tinha o acesso ao Santo dos Santos, ao Santíssimo. E hoje, graças à morte de Cristo, todos nós fomos feitos sacerdotes para que nós entremos e temos livre acesso a Deus. Para finalizar essa parte, no versículo 13, Paulo fala sobre que o sofrimento do cristão não é algo em vão. Ele fala aqui: portanto eu peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então Paulo sabia que ele estava sofrendo naquele momento, estava preso, não é algo em vão. Tudo tem um motivo, todo sofrimento na vida do justo tem um propósito. Quando Deus nos coloca em algum momento de sofrimento que a gente passa por algum problema, tudo tem um propósito, tudo coopera para o nosso bem, tudo coopera para a nossa salvação, tudo coopera para que a gente se aproxime mais de Deus. E Paulo tinha isso bem claro. Ele estava preso e ele sabia que essa prisão era para a glória do povo de Éfeso, porque por meio dessa prisão ele sabia que ele estava abençoando o povo, estava escrevendo as cartas para outras igrejas. Então tudo tem um propósito na vida do cristão, todo sofrimento tem um propósito. Agora, para finalizar a aula, em Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o 21, que é basicamente a segunda oração de Paulo. Paulo começa o capítulo 1, na verdade no final do capítulo 1 de Efésios ele faz uma oração e ele termina Efésios 3 também com outra oração. Só que ele faz uma oração um pouquinho diferente. Vamos ler do versículo 14 até o versículo 19, que diz assim: Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Então, em resumo, quais são os pedidos de Paulo nessa oração? Primeiro, fortalecimento espiritual. Versículo 16 e versículo 17, Paulo pede para que a gente seja fortalecido espiritualmente, para que a igreja de Éfeso seja fortalecido espiritualmente. Em dias como hoje, como a gente tem passado alguns sofrimentos, algumas incertezas, ansiedades, é importante que a gente sempre peça a Deus fortalecimento espiritual, para que nossa fé não venha a desfalecer, para que a nossa fé não venha a ser abalada, mas que a gente seja fortalecido pelo Espírito Santo. E para finalizar, Paulo, ele ora a Deus
para que nós possamos compreender e experimentar o amor de Cristo. No versículo 18 e 19, que eu vou ler de novo. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. E Paulo está falando sobre a grandeza do amor de Deus. E o que consiste o amor de Deus? Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, o que consiste o amor de Deus? O amor de Deus, que é tão maravilhoso e que Paulo pede para a gente compreender e experimentar, ainda que seja difícil compreender esse amor, consiste no fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. A prova de Deus, a prova que Deus nos amou foi que Cristo morreu no meio e no seu lugar para que nenhuma condenação tivesse para aqueles que estão em Cristo Jesus, como Romanos 8 diz. Em Romanos 8 também fala no final do capítulo sobre esse amor. Romanos 8, versículo 35 até o versículo 39 diz assim: O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que consiste o amor de Deus? Tanto que Ele morreu por nós quando éramos pecadores, e também que o amor de Deus garante a nossa salvação, garante a nossa esperança da vida eterna. Paulo fala aqui que não tem nada que separa a gente do amor de Cristo. E no capítulo 8 inteiro de Romanos, ele fala a respeito da salvação, ele fala da glória futura, ele fala da nova vida que nós teremos no céu, ele fala da nossa herança como filho de Deus. Ele finaliza falando, tudo isso é porque Cristo ama a gente, tudo isso é porque Jesus morreu no nosso lugar e não há nada que nos separe desse amor, não há nada em toda a criação que separe a gente desse amor. E que a gente possa compreender, que a gente possa experimentar esse amor maravilhoso, esse amor que não pediu nada em troca. Nós só amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro, que a gente possa viver e experimentar esse amor, sabendo que a gente está seguro num Deus que morreu no nosso lugar, num Deus que nos ama e que nada vai tirar a gente desse amor, absolutamente nada vai te separar desse amor. Então, para finalizar, Efésios capítulo 3, Paulo finaliza com uma doxologia. Aqui começa a segunda sessão da carta de Efésios. A primeira sessão da carta de Efésios vai até o capítulo 3 e Paulo finaliza com a doxologia, que é para finalizar as cartas. Eu gostaria de finalizar essa aula também com essa doxologia. Queria ler o versículo 20 e 21 e que esse seja sempre a nossa esperança, que essa seja sempre o nosso louvor a Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que Deus possa continuar abençoando sua vida, que toda a glória, toda a honra seja dada a Deus, a Cristo Jesus, que é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, seja quais foram os seus planos, seja quais são os seus pensamentos, os seus desejos, saiba que Cristo Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que a gente espera, além daquilo que a gente pede, além daquilo que a gente pensa. Que a Deus e a Cristo seja dada toda a glória e toda a honra para todos sempre. E é isso, a gente finalizou mais uma aula, capítulo 3 de Efésios. Que Deus possa abençoar a sua vida, espero que você possa sair edificado, né, depois dessa aula. Que agora que acabou a aula, que você possa fazer uma oração pedindo para que Deus possa continuar falando com você por meio dessa aula, que ao decorrer da semana, que ao decorrer do dia a gente fique com essas palavras na nossa mente, para que a gente possa ser plenamente edificado, para que Cristo, Deus e o Espírito Santo que sejam glorificados em nome de Jesus. E lembre-se sempre
que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, porque Ele é capaz de fazer muito além daquilo que a gente pede ou daquilo que a gente pensa. Deus te abençoe em nome de Jesus e até semana que vem.